Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Comente Bíblia e nós estamos narrando, né, as profecias do Isaías, tá bom? Só inicialmente quero citar aqui algumas profecias e vou ler aquilo que realmente for relevante. Isaías capítulo 23, do versículo 1 ao 17, vai falar da profecia contra Tiro. Tiro fica próximo de Sidom, certo? Aí na parte norte, extremo norte do país de Israel. Bom, no versículo 15 diz que naquele tempo Tiro será esquecida por 70 anos, né? O tempo da vida de um rei. Mas no fim dos 70 anos acontecerá com Tiro o que diz a canção da prostituta. Pegue a harpa, vá pela cidade, é isso que diz a canção da prostituta. Né? Vá pela cidade, ó prostituta esquecida, porque a harpa, toque a harpa, cante muitas canções, para que se lembrem de você. Então, no fim desses 70 anos, diz o versículo 17, o Senhor se lembrará de Tiro e esta voltará ao seu ofício de prostituta e servirá a todos os reinos que há na face da terra. Mas o seu lucro e a sua renda não serão separados para o Senhor, né? Não serão guardados nem depositados. Seus lucros irão para os que vivem na presença do Senhor, para que tenham bastante comida e roupas finas. Bom, meus queridos e queridas, quando se refere a uma nação como prostituta, isso é símbolo de idolatria. E nós já sabemos que aquela região de Sidom é a região onde morava a terra natal da Jezabel, que foi esposa do rei Acabe de Israel. Viveram na época do profeta Elias e Eliseu, né? Bom, o que eu quero que a gente note aqui é que lá a cidade portuária, né? Comércio marítimo para todas as nações. Então, toda a cidade portuária tem uma tendência na história, eu já percebi isso, de ser um local de muita idolatria. Agora, por que muita idolatria? Por que não dizer muita prostituição? É porque a prostituição né, dos povos antigos estava intimamente relacionada com a idolatria, tá bom? Por exemplo, a gente vai chegar à época de Paulo, ele vai falar das prostitutas cultuais, ele vai... se diz, né? Se diz que em Corinto, que é uma cidade portuária, e diga-se de passagem, 2 portos, um de cada lado de cada mar, né? Ela fica no meio, entre dois mares. Então, lá tinha 1000 sacerdotisas pagãs, tinha uma colina lá, onde tinha um templo, e as pessoas, os homens iam para lá, iam direto, né? Cheguei de viagem, vou direto, vou prestar um culto ao Deus do sexo, né? A outra coisa é que eu vejo que essas cidades portuárias, que eram idólatras e eram cidades de prostituição, tinha relação com divindades femininas, como, por exemplo, a divindade que era adorada, acolhida por Jezabel, era Astarote, ou Astarte, Star, pode chamar do que quiser, mas Astarote, né? Certo? Aí está. Uma das coisas que eu precisava mencionar aqui a respeito de Tiro, tá bom? Isaías capítulo 10, do versículo 5 a 19, vai falar de uma profecia contra a Assíria. Eu vou ler só o versículo 12 aqui, e 13, onde vai dizer assim: quando o Senhor terminar toda a sua obra contra o Monte Sião, Jerusalém, e contra Jerusalém, ela dirá: castigarei o rei da Síria pelo orgulho obstinado do seu coração e pelo seu olhar arrogante, pois ele diz: com a força da minha mão eu fiz, e com a minha sabedoria, porque tenho entendimento. Removi as fronteiras das nações, saqueei os seus tesouros, como um poderoso subjuguei seus habitantes. Bom, se formos olhar aqui direitinho, quem é o rei que vai se exaltar dessa forma aí e vai ficar balela? É só uma pergunta para você se antecipar na história e comentar comigo aí, né? O que está dizendo aqui é que, sobre a Síria, é que depois que o Senhor executar o juízo dele sobre o povo dele, que é Jerusalém, né? No caso, o reino do norte já está no cativeiro, o reino do sul aqui é Judá. Ele vai punir o rei da Babilônia. Que rei seria esse? Me fala aí. O versículo 16 diz: por isso, o soberano Senhor dos Exércitos enviará uma enfermidade devastadora sobre os seus fortes guerreiros da Síria, tá bom? Certo? Está escrito aqui no versículo 16. No lugar de sua glória se acenderá um fogo como chama abrasadora. A luz de Israel se tornará um fogo, o seu santo uma chama, e
num único dia, ele queimará e consumirá os seus espinheiros e as suas roseiras bravas, ok? Está no versículo 17 de Isaías 10. Também tem uma profecia no capítulo 10 de Isaías, do versículo 20 ao 34, falando do remanescente dos judeus que será salvo, né? Vamos lá, eu vou ler só aqui, o versículo 21 diz que um remanescente voltará sim. O remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso. É claro, quando se volta para Deus, Deus então abençoa e faz com que eles possam voltar para o seu devido lugar, para a sua devida terra. O soberano, o Senhor dos exércitos, executará a destruição decretada contra todo o país. Está falando aqui ainda de Judá e Jerusalém. Por quê? Porque Israel, já falei, Israel já está no cativeiro, negado, tá bom? No cativeiro assírio. Agora é Babilônia, né? Um pouco maior, vai ampliando. A Síria, depois a Babilônia toma o controle e vai ampliando. Depois chega o Persa, né? Império Persa, tá bom? Diz o soberano, versículo 24 aqui do Isaías 10. Povo meu que vive em Sião, não tenha medo dos assírios quando eles os espancam com a vara e erguem contra você um bastão, como fez o Egito. Muito em breve o meu furor passará e a minha ira se voltará para a destruição deles. Verso 26 diz, o Senhor dos exércitos os flagelará com um chicote, como fez quando feriu a Midian na rocha de Horebe. Midian na rocha de Horebe. Bom, é só para você entender. Na rocha de Horebe, na terra de Midian, é o monte de Deus, onde foi recebida a lei. Quando é que foi que Midian foi fustigado com chicote? Bom, a única guerra que tem registro nessa época, em que Moisés esteve lá, foi contra os chamados Amalequitas, né? Porque também estava misturado. Né? O Monte Seir é o local de Edom. Amaleque é neto de Edom, que é Esaú. Mas ele era tipo nômade, vivia da espada. Aquela região do deserto ali, tudo, eles andavam tudo ali, fazendo saques e tal. Então, esse Midian aqui, eu quero que você entenda Amaleque, tá bom? Pronto. Isso está no versículo 26 de Isaías, capítulo 10, tá? Ela foi logo depois da travessia do mar, né, no segundo mês de libertos do poder do Egito, né, da escravidão do Egito. Isaías 11, do 1 ao 16, vai falar do reino de Davi, que será restaurado. É a profecia de Isaías. E então vai dizer no versículo 1 que um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor pousará sobre ele, o Espírito da sabedoria, do entendimento, o Espírito que traz conselho, o Espírito de poder, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Fala de 7 qualidades, ou 7 Espíritos de Deus aqui, em Isaías 11, 2. E aqui nós queremos já dizer que esse rebento, ou esse ramo que surgirá do tronco de Jessé é Jesus, né? Do tronco de Jessé, pai de Davi. E lá na frente nós vamos ver expressões como Jesus, filho de Davi, né? Tem misericórdia de mim, tá bom? Vamos lá. Filho não é filho literal, é descendente de Davi. Vamos lá, no versículo 3 vai dizer que ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, né? Como é? Eu não vou decidir na base do que eu ouvi, nem no que aparência, no que vejo. Mas ele vai julgar com retidão, verso 4, e os necessitados com justiça tomará decisões. Que bom. Que bom. Olha aí. Lá no versículo 5 diz que a retidão será a faixa do seu peito, aquele que segura as aljavas para flechas, e a fidelidade do cinto, né? O cinto que segura a espada. O guerreiro é assim, são 2 cintos. Para aljava e outro embaixo para segurar a espada. Verso 6 ao 8 vai dizer que o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro e o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. Brincadeira, hein? A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, o leão comerá palha com o boi, ou erva, né? Vamos dizer assim. Criancinha brincará de peito ainda, criancinha de peito, brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Mas ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o santo monte. Isso aqui está falando do reinado do Messias. Até a natureza será transformada, modificada. Natureza, inclusive, dos animais. Tá bom? A natureza, de forma geral, será alterada. Porque ninguém fará nenhum mal, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Verso 10, que naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé
que será como uma bandeira para os povos. Naquele dia o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo, que foi deixado na Síria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sinear é o dos caldeus, e Elão é vizinho, em Ramate e nas ilhas do mar, tá bom? Mais uma vez, quando diz aqui que vai levantar o braço mais uma vez, é porque a primeira vez foi quando ele exerceu juízo contra o Egito, né? Agora vai pegar geral ali, as nações em redor todas vão sentir o juízo de Deus, para que o Senhor possa trazer de volta esse remanescente. Verso 12, que ele erguerá uma bandeira para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel, e ajuntará o povo disperso de Judá, desde os 4 cantos da terra. Tem muita gente, queridos, que não entende esse negócio de 4 cantos da terra. Diz, pastor, a terra não é redonda? Os 4 pontos cardeais, vamos dizer assim, norte, sul, leste e oeste. As extremidades, tá bom? Isso não é literal, ok? Verso 14 diz, eles se infiltrarão pelas encostas da Filístia, ou terras filisteus, a oeste, e juntos eles saquearão o povo do leste, né? Quer dizer, Filisteu a oeste, e ao leste nós temos Edom, Moabe, né? E os amonitas. Todos lhes serão sujeitos, tá aí no versículo 14. Também no versículo 16 diz que haverá uma estrada para o remanescente do seu povo, ok? Ainda segue aqui, falando no Isaías capítulo 12, do 1 ao 6, sobre esse mesmo assunto. Mas eu quero ir para o capítulo 13, do 1 ao 16, onde fala de uma profecia contra a Babilônia. Versículo 5, vai dizer que a parte final do 4, verso 5, diz que o Senhor dos Exércitos está reunindo um exército para a guerra. Eles vêm de terras distantes, lá dos confins dos céus, o Senhor dos céus, o Senhor e as armas da sua ira para destruírem todo o país. Né? Mais uma vez, falando aqui, uma profecia contra a Babilônia, mas aí veja bem. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor. Verso 9. Verso 10 diz que as estrelas dos céus e as suas constelações não mostrarão a luz, o sol nascente escurecerá, a lua não fará brilhar sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios por causa das suas iniquidades. Ok? Aqui está falando de um assunto que é muito batido, inclusive nós estamos com a escola bíblica agora, aqui, estamos na segunda semana, e vamos falar nesse assunto aqui. Essa previsão aqui, que o sol não dará luz, né, a lua e tal, os astros. No Novo Testamento, Jesus falou sobre isso. O profeta Joel falou sobre isso. No livro de Atos também falado sobre isso, mas temos que entender que quem fala primeiro sobre esse negócio de dia do Senhor aqui é, no caso, o profeta Isaías, tá bom? Então, vamos lá, Isaías 14, do 1 ao 9, vai falar do reino de Israel estabelecido, né? Diz que, na parte B do versículo 1, diz que os estrangeiros se juntarão a ele e farão parte da descendência de Jacó. Povos os apanharão e os levarão ao seu próprio lugar. A descendência de Israel possuirá os povos como servos e servas na terra do Senhor. Ok? Isaías 14, do 4 ao 26, vai falar do juízo de Deus sobre a Babilônia. Diz versículo 4, você zombará assim do rei da Babilônia, dizendo o seguinte, como chegou ao fim o opressor, sua arrogância acabou-se. Né? O Senhor quebrou a vara dos ímpios, o cetro dos governantes, que irados feriam os povos com golpes incessantes e enfurecidos subjugavam as nações com perseguição implacável. Verso 9 diz que nas profundezas do Seol, o inferno, né, o lugar dos mortos, nas profundezas do Seol está todo agitado, nas profundezas do Seol está todo agitado para recebê-lo quando chegar. Por causa dele desperta os espíritos dos mortos, todos os governantes da terra. Verso 10 diz que todos responderão, todos vão falar o seguinte, ele os fez levantar-se dos seus tronos, todos os reis dos povos. Aí verso 10 diz, responderão, eles dirão, você também perdeu as forças como nós e tornou-se como um de nós? Sua soberba foi lançada na sepultura junto com o som das suas liras, sua cama é de lava e sua coberta de vermes. Todos os reis das nações jazem honrosamente, cada um em seu próprio túmulo, mas você é atirado fora do sepulcro como um galho rejeitado. Você não se unirá com ele no sepultamento ou na sepultura, pois destruiu a sua própria terra e matou o seu próprio povo. Lá no versículo 25, de Isaías 14, vai dizer assim, esmagarei a Assíria na minha terra, nos meus montes a pisotearei, o seu jugo será tirado do meu povo e o seu fardo dos ombros deles. Ok? É isto aí. Amanhã tem mais, se o Senhor nos permitir.